Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Rodrigues, eu sou advogado, sou especialista em advocacia civil, direito penal e processual penal e também em direito constitucional, que é uma das minhas grandes paixões desde a época da faculdade. Atualmente eu estou vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Pernambuco, mas eu já ocupei também a presidência no início desse ano e tenho dedicado a minha vida profissional e pessoal também em militar em favor dos direitos dessa população que há tanto tempo é vulnerabilizada no Brasil. E foi por esse motivo que o Luiz, a quem eu deixo aqui o meu muito obrigado, me convidou para falar para vocês acerca dos desafios que eu, enquanto advogado, enfrento para atuar em favor da população LGBT. Essa foi inclusive a primeira pergunta que ele me deixou, e aqui já vai minha resposta. Um dos grandes desafios que eu encontro é a falta de legislação específica para a proteção desse grupo. E também o preconceito estrutural, a homofobia estrutural que a gente encontra em alguns momentos na própria sociedade e também nas instituições de Estado, como delegacias de polícia, Ministério Público e até no próprio Judiciário, que em alguma medida tem sido parceiro ou tem estado sensível à luta da comunidade LGBT, mas em alguns outros momentos também tem apresentado barreiras à efetivação dos direitos que foram reconhecidos, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal. Não é muito dizer que o Brasil é um país do ódio. E eu digo isso porque a violência, o preconceito e a desinformação estruturam o cotidiano da população LGBT no nosso país. A ANTRA, há 17 anos, já vem acompanhando os índices de violência contra a população LGBT, principalmente contra pessoas trans e travestis, e nós estamos há 17 anos no top do ranking de países que mais matam pessoas trans e travestis do mundo. A gente mata mais essas pessoas do que países em que a homossexualidade e a transexualidade é crime punido com a morte. Então não faz sentido. É um universo paradoxal. Porque enquanto a gente é vendido por aí como um país diverso, um país feliz, do povo amigo, a gente também está no top do ranking de violência contra um determinado grupo. E é uma violência em razão da pessoa ser e existir daquela forma. O que, assim, é vergonhoso, já que a gente tá aí, como eu falei, há 17 anos nessa mesma situação e nada tem sido feito. O Estado brasileiro não tem feito nada para combater esse tipo de discriminação, esse tipo de violência que afeta as pessoas no íntimo, na dignidade, na própria vida, por assim dizer. Então, esse é um dos desafios, a falta de legislação, o preconceito estrutural, claro. E quando eu falo em legislação, eu trago aqui a questão da inconstitucionalidade por omissão. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 2019 que o Estado brasileiro, principalmente o Poder Legislativo Federal, está omisso desde a Constituição, a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, em legislar no sentido de proteger a população LGBT. Essa decisão foi tomada em sede de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, em que se pedia o reconhecimento da omissão inconstitucional do Congresso Nacional em legislar em matéria criminal para proteger a população LGBT. Em síntese, o que se pretendia era uma decisão do Supremo que reconhecesse que a homofobia é crime e que o Congresso não está fazendo o seu trabalho, que é legislar, dizendo que determinada conduta é crime. E aí vocês podem me perguntar, mas Emerson, homicídio não já é crime? Lesão corporal já não é crime? Injúria, difamação e esses crimes aí que estão no Código Penal? Sim, a resposta é afirmativa. Contudo, a gente tem uma série de outras condutas criminosas específicas que já eram previstas no Código Penal como crime, mas que o legislador como é que eu posso dizer? Se dignou a tipificá-la mais especificamente, como por exemplo o crime de feminicídio. O homicídio de mulheres já era crime de homicídio, mas
o cenário de violações aos direitos das mulheres no Brasil, notadamente após a promulgação, antes e posteriormente à promulgação da Lei Maria da Penha, fez com que o legislador federal entendesse ser necessário que houvesse uma lei dizendo que matar mulheres em razão da condição do sexo do gênero feminino era um crime cuja pena seria um pouco maior. E aí criou-se primeiramente uma qualificadora do crime de homicídio e agora, mais recentemente, o Código Penal foi alterado para que o crime de feminicídio fosse tipificado em um artigo específico lá do Código Penal. Além disso, a gente tem uma série de crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e por aí se vai, o Código de Defesa do Consumidor. Então, a questão não é se já está ou não tipificado no Código Penal, mas uma proteção específica, uma proteção que reconheça a condição de vulnerabilidade dessas pessoas e as proteja de acordo com essas condições específicas. Mas a gente não tem essa legislação, a nossa Constituição já tem 37 anos, o artigo 5º fala lá pelo inciso 41 e 42, que a lei punirá toda e qualquer forma de discriminação atentatória a direitos e garantias fundamentais e também que punirá o racismo como crime imprescritível e inafiançável. Mas até hoje não sobreveio uma lei que punisse a homofobia como crime e a transfobia também. Então a gente não tem. Foi necessário que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse em 2019 a omissão e determinasse que até que o Congresso editasse uma norma fosse aplicada a lei de racismo, a lei 7716 de 89, para os casos de homofobia. Posteriormente, também o STF expandiu essa interpretação para aplicar também o crime de injúria racial lá do Código Penal, e é o que a gente tem hoje em termos de legislação protetiva. Mas a gente pode ir para outras áreas do direito, por exemplo, o direito civil. O casamento civil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo só foi concebida no ordenamento jurídico brasileiro em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADI 4277 e na ADPF 132 que era possível, sim, o reconhecimento de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. E naquele mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça, julgando um recurso especial, aplicou esse mesmo entendimento do STF para reconhecer o direito ao casamento civil igualitário. Mas entre 2011 e 2013, alguns tabeliões, algumas autoridades cartorárias se negavam a registrar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou converter as uniões estáveis em casamentos. E foi necessário que o Conselho Nacional de Justiça editasse uma resolução, a Resolução 175 de 2013, proibindo que esses tabeliões, enquanto delegatários de serviço público, se recusassem a celebrar casamento civil, a converter união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente tem realmente uma atuação bem mais efetiva do Poder Judiciário em prol da população LGBT. O casamento é um exemplo, a criminalização da homofobia é um exemplo, a possibilidade de pessoas LGBTs adotarem crianças e adolescentes também foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário. Em 2020, o STF precisou reconhecer que homens que fazem sexo com homens também tinham o direito de doar sangue para outras pessoas, porque era proibido por uma resolução da Anvisa, e por aí se vai. Então, atualmente a gente tem visto realmente uma atuação mais efetiva do Poder Judiciário. Pelo menos isso a gente tem visto, porque senão a gente estaria aí realmente diante de um estado de coisas inconstitucional, que é um conceito que vem lá da Corte Constitucional da Colômbia, que é quando todos os poderes de Estado, legislativo, executivo e judiciário, estão omissos com relação a algum dever que a Constituição determina. Mas o nosso judiciário tem se mostrado aí sensível às demandas da comunidade LGBT. E uma outra pergunta que o Luiz me fez foi com relação a políticas públicas. A gente tem visto, em verdade, que as políticas públicas que são destinadas à população LGBT no Brasil são restritas a alguns governos.
O governo federal, por exemplo, há algum tempo atrás já previu a possibilidade de adoção do nome social nos documentos de identificação dos servidores públicos federais, posteriormente nos documentos de identidade. Atualmente a gente tem no Ministério dos Direitos Humanos uma secretaria voltada à população LGBT e também em governos locais de estados, de municípios. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um centro estadual de combate à homofobia. Eu não sei em que estado se encontra, mas existe esse centro. A gente tem em algumas cidades ambulatórios voltados à população LGBT, vinculados à Secretaria de Saúde. E da minha cidade, por exemplo, Ipojuca, aqui, Porto de Galinhas, recentemente foi aprovada uma lei municipal que criou uma política municipal de atendimento à população LGBT, com ações na área da educação, saúde e empregabilidade. E isso é muito importante porque essa mesma cidade, há um tempo atrás, aprovou o Plano Municipal de Educação que proibia a discussão de questões relacionadas à ideologia de gênero. E até hoje está lá no Plano Municipal de Educação, mas essa lei posterior, que é específica, revogou aquelas diretrizes preconceituosas da lei anterior. E aí, realmente, essas políticas públicas estão restritas a governos em específico. E é importante que a gente tenha no Congresso Nacional representantes da própria comunidade LGBT, como é a Erika Hilton, mas também aliados que estejam dispostos a pautar assuntos relacionados à nossa comunidade e aprová-los, tornando lei, tornando política pública de Estado e não do governo. Porque governos passam, mas o Estado se permanece e precisa cuidar de todas as pessoas de forma igualitária. É isso que a Constituição determina. E quem está falando isso não é um candidato a cargo eletivo, que eu não tenho pretensão nenhuma de disputar um cargo eletivo, seja no Poder Legislativo ou no Poder Executivo, mas uma pessoa, um cidadão, um profissional, e uma pessoa LGBT que clama realmente por atenção, por cuidado, por proteção do Estado, que tem a obrigação de cuidar de todo mundo. A Constituição está dizendo que todos são iguais perante a lei. A própria Constituição também está dizendo que é um objetivo do nosso Estado a promoção do bem de todos sem distinção de qualquer natureza. Então é necessário que a gente eleja pessoas capacitadas para isso e sensíveis a essa pauta, mas principalmente que não faça aderência a pautas extremistas quando estão lá. Recentemente foi votado e aprovado e sancionado uma lei que proíbe o uso da chamada linguagem neutra nos eventos e nos documentos do Estado. E também, eu falei que a gente não tinha legislação para a população LGBT, mas na verdade a gente tem. Mas o que a gente tem são leis contrárias à população LGBT. Tem explodido aí, Brasil afora, uma série de normas que proíbem a discussão do gênero, sexualidade nas escolas, o uso da linguagem neutra, que proíbem a ideologia de gênero, como dizem, apesar de serem declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. E mais recentemente, o que o nosso Legislativo Municipal e Estadual tem feito são leis para proibir a participação de crianças e adolescentes em paradas da diversidade sexual. Então, atualmente eu estou voluntário na Aliança Nacional LGBT e a gente precisou elaborar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Paraná contra uma lei municipal de Londrina que proibia crianças e adolescentes de participarem da Parada do Orgulho. E o pior, previa multa de até R$ 10.000 para organizadores e também contra os pais ou responsáveis por cada hora que essa criança ou adolescente estivesse exposto, pasmem, ao ambiente impróprio da parada.
Então, isso é extremamente perigoso, porque a gente está num estado que não protege efetivamente e mais que se coloca contra a população LGBT, inclusive com pena de multa. Então, assim, a gente precisa realmente mudar esse estado de coisas para que a população LGBT não esteja mais um ano seguido no ranking de pessoas que são caçadas. O que a gente tem realmente no Brasil é uma caça, como se fosse uma caça às bruxas. E a gente tá brigando pelo mínimo. A gente não tá brigando simplesmente por casar, por beijar na rua, por fazer sexo na rua. A gente tá brigando pelo mínimo, que é viver, que é ter segurança pra andar na rua, entendeu? É, por não ser discriminado, por ter três jeitos ou não. A gente tá brigando por dignidade, por um mínimo existencial. Então, eu acho que essas são as contribuições que eu poderia ter feito para esse encontro. Eu gostaria, antes de finalizar, de dizer para vocês que eu escrevi um livro, eu lancei recentemente um livro, que é esse aqui, Do Amor que Não Ousava Dizer o Nome ao Racismo Homofóbico, a inconstitucionalidade da decisão do Supremo que criminalizou a homofobia à luz de seus precedentes. Esse livro, ele é o resultado da minha monografia de conclusão do curso, lá em 2021. Eu fiz algumas atualizações de dados e tudo mais, e resolvi transformá-lo no livro para que outras pessoas tivessem acesso e contato com esse material, que não é porque fui eu que fiz, mas eu acho que tem um conteúdo vasto e que pode contribuir um pouquinho para discussão aí dos direitos da população LGBT. Esse livro ele está disponível na loja da Wiclap e pode ser comprado por um valor bem interessante. Ele é feito sob encomenda, então ele só vai ser produzido efetivamente quando você adquirir. E eu acho que isso também é um passo importante para discutir os direitos da população LGBT, que é produzir conteúdo científico e consumir conhecimento científico produzido por pessoas LGBTs. Então, vamos juntos nessa batalha aí em prol dos direitos da nossa população, porque a gente tem vencido algumas batalhas, mas a guerra continua. E é uma guerra em favor da nossa própria existência. Tá certo? Então eu agradeço mais uma vez o convite e o espaço. E me acompanhem pelo Instagram, @emersonrs_adv, que é onde eu tenho compartilhado também um pouco das minhas ideias e do meu trabalho enquanto profissional do direito.